Eu nunca vou esquecer o som das portas do tribunal se abrindo. Não foi um som alto. Não foi dramático. Foi apenas um clique metálico seguido do arrastar de saltos no piso de mármore. Mas naquele momento, sentada na cadeira dura da sala de audiências do Fórum Central de Porto Alegre, com as mãos geladas entrelaçadas no colo e o coração martelando contra as costelas, aquele som pareceu ecoar por toda a minha existência. Virei a cabeça devagar, e então eu a vi. Lívia Soares entrou naquela sala como se estivesse desfilando numa passarela. Vestido bege justo ao corpo, decote discreto mas calculado, salto fino que repicava no chão com uma confiança que me fez o estômago revirar. O cabelo castanho caía em ondas perfeitas sobre os ombros. A maquiagem estava impecável. Base uniforme, batom nude, cílios alongados. Mas o que realmente me perfurou como uma lâmina foi o gesto. Ela pousou a mão direita sobre a barriga saliente, arredondada sob o tecido do vestido, e sorriu. Não foi um sorriso tímido. Não foi um sorriso de constrangimento. Foi um sorriso de vitória. Atrás dela, como uma sombra obediente, vinha Eduardo Moura, meu marido. Ou melhor, o homem que ainda era meu marido nos papéis, mas que já não era meu em nada mais há meses. Ele vestia terno azul marinho, camisa branca sem gravata, o cabelo grisalho nas têmporas penteado para trás com gel. As mãos nos bolsos da calça, o olhar fixo no chão. Ele não me olhou, nem de relance, nem por acidente, e eu percebi naquele instante que aquilo era proposital. Ele não queria ver minha reação. Ele não queria encarar o que havia feito. Mas ela queria. Lívia caminhou devagar até a mesa da frente, onde o advogado de Eduardo, Dr. Renato Silveira, um homem de terno caro e sorrisos ensaiados, já aguardava de pé. Ela se sentou com cuidado, ajeitando o vestido sobre as pernas, cruzando os tornozelos como se estivesse em um jantar elegante. Então, finalmente, ela virou o rosto na minha direção. E sorriu de novo. Senti minha mandíbula travar. As unhas cravaram nas palmas das minhas mãos. A respiração ficou presa em algum lugar entre a garganta e o peito. Mas eu não desviei o olhar. Não ia dar a ela essa satisfação. Eu sou Beatriz Moura. Tenho 38 anos. Sou auditora há mais de 15 anos. Trabalho com números, datas, documentos, fraudes corporativas e inconsistências que a maioria das pessoas nem percebe. Eu sei identificar quando alguém está mentindo, não porque eu tenha um dom sobrenatural, mas porque mentem sempre da mesma forma, com detalhes de mais ou de menos, com datas que não batem, com versões que mudam dependendo de quem está ouvindo. E naquele momento, sentada naquela sala fria e impessoal, com o cheiro de papel velho e café requentado no ar, eu soube que algo estava errado. Muito errado. Audiência de conciliação no processo número 125478-33-2024, 8/21, Yuri 1, disse o juiz, Dr. Marcelo Figueiredo, batendo levemente o martelo na mesa. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo ralo, óculos de armação fina, expressão cansada de quem já viu gente demais mentindo sob juramento. Partes presentes. Advogados identificados. Podemos prosseguir. Minha advogada, doutora Camila Torres, se inclinou levemente na minha direção. Respire, sussurrou ela, a voz baixa e firme. Deixa eles falarem primeiro. Eu assenti, mas não consegui relaxar. Dr. Renato Silveira se levantou imediatamente, ajeitando os óculos no nariz com um gesto teatral. Excelência, antes de mais nada, gostaria de informar que houve uma mudança significativa na situação financeira e familiar do meu cliente. O juiz ergueu uma sobrancelha. Que tipo de mudança? Renato abriu um sorriso largo, como se estivesse prestes a revelar o trunfo decisivo. Meu cliente será pai em breve, Excelência. Ele está formando um novo núcleo familiar. Isso, obviamente, impacta diretamente na capacidade de sustento e na necessidade de preservação de recursos para o futuro da criança. Silêncio. Eu pisquei. 1 vez. 2. Senti o sangue drenar do meu rosto. Não era novidade que Lívia estava grávida.
Eu já sabia disso. Eduardo havia contado, ou melhor, havia me informado, 3 meses atrás, numa mensagem fria de WhatsApp. Lívia está grávida. Achei que você deveria saber. Mas uma coisa era saber. Outra coisa era ver. Ver a barriga dela ali, ostensiva, como um troféu. Ver Eduardo ao lado dela, protegendo-a com um olhar. Ver o advogado usando aquilo como argumento para me tirar o que era meu por direito. Excelência, continuou Renato, a voz firme e confiante. Meu cliente não pode ser prejudicado financeiramente em um momento tão delicado. Ele tem responsabilidades futuras, um bebê a caminho. Qualquer bloqueio de bens ou pensão exorbitante seria injusto não apenas com ele, mas com a criança inocente que está para nascer. Eu fechei os olhos. Contei até 3. Abri novamente. Doutora Camila já estava de pé. Excelência, com o devido respeito, a gravidez da terceira interessada não altera em nada as obrigações do réu para com minha cliente, que é a legítima esposa dele há 12 anos. Esposa no papel, cortou Renato, virando-se para ela com um sorriso condescendente. O casamento já estava acabado há muito tempo, doutora Camila. Todos sabemos disso. Acabado por escolha dele, rebateu Camila, a voz mais alta agora. Minha cliente não pediu o divórcio, ela foi abandonada. E agora está sendo usada como bode expiatório para justificar uma traição. Ninguém está falando em traição, disse Renato, levantando as mãos como se quisesse acalmar a situação. Estamos falando de fatos, e o fato é que meu cliente está construindo uma nova vida. Com o dinheiro da vida antiga, completou Camila, batendo a mão na mesa. O juiz bateu o martelo. Silêncio, os dois. Agora. Todos se sentaram. Eu continuei ali, rígida, as mãos apertadas no colo, tentando controlar a tempestade que crescia dentro de mim. Minha respiração estava curta, o peito apertado, a cabeça latejando, mas eu não ia chorar. Não ia dar a eles essa vitória. O juiz suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos com cansaço. Bom, disse ele, recolocando os óculos e olhando para os papéis à sua frente. Antes de qualquer decisão, preciso de informações precisas. Senhora, ele olhou diretamente para Lívia. Para constar nos autos, qual é a data prevista do parto? Lívia se levantou devagar. Ela alisou o vestido sobre a barriga com um gesto quase maternal. Olhou para Eduardo, que assentiu levemente. Depois, virou-se para o juiz. 14 de agosto, Excelência, disse ela, a voz doce e clara. E então, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, ela olhou diretamente para mim e sorriu. Naquele momento, o mundo parou. Não porque eu entrei em choque. Não porque eu senti dor, mas porque, pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente. Clareza. 14 de agosto. Minha mente começou a trabalhar automaticamente, como sempre fazia quando alguém me dava um número, uma data, uma informação que parecia inocente, mas que poderia esconder algo maior. Agosto. Gravidez a termo, cerca de 40 semanas. Retrocedendo da data prevista do parto até a concepção, outubro, final de outubro, talvez início de novembro, e em outubro, Eduardo ainda morava comigo. Ainda dormia na nossa cama. Ainda me beijava de manhã antes de sair para o trabalho. Ainda ia comigo às sessões de terapia de casal, onde jurava, de mãos dadas comigo, que estava tentando salvar o casamento. Senti algo gelado escorrer pela minha espinha. Não era medo, era compreensão. Inclinei-me levemente para a frente, aproximando-me de doutora Camila. Minha voz saiu baixa, controlada, quase um sussurro. Peça para registrar exatamente essa data em ata. Ela virou o rosto para mim, os olhos arregalados. O quê? A data, repeti, olhando diretamente para ela. 14 de agosto, peça para registrar, exatamente como ela disse. Camila me observou por um segundo, confusa, tentando entender onde eu queria chegar. Mas ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu não fazia pedidos à toa. Excelência, disse ela, levantando-se novamente.
Gostaria de solicitar que a data mencionada pela terceira interessada seja registrada formalmente nos autos. O juiz franziu a testa. Isso já está sendo registrado, doutora Camila. Tudo o que é dito aqui fica em ata. Ainda assim, Excelência, insisto, quero que conste de forma destacada, 14 de agosto. Renato Silveira soltou uma risada curta. Qual é o propósito disso, doutora Camila? Quer fazer um chá de bebê? Alguns risos abafados ecoaram na sala. Eu não ri. Nem Camila. O juiz suspirou. Registrado. 14 de agosto. Satisfeita? Sim, Excelência, respondeu Camila, sentando-se novamente. Ela se virou para mim, a expressão ainda confusa. Bia, o que você está tramando? Eu não respondi. Apenas olhei para a frente. Para Lívia, que agora parecia um pouco menos confiante. Para Eduardo, que evitava meu olhar a todo custo. E para o juiz, que agora folheava os papéis com mais atenção. Porque eu sabia algo que eles não sabiam. Eu tinha provas. CTA emocional inicial. Se você está acompanhando essa história, se você já passou por algo parecido, ou se você simplesmente acredita que a verdade sempre aparece, por favor, deixe seu comentário agora dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. Eu quero saber que não estou sozinha nisso. Inscreva-se no canal para não perder o restante dessa história, porque o que aconteceu depois daquela audiência foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. E se você acredita que mentiras sempre têm data de validade, deixe seu like agora, porque essa história está só começando. O juiz bateu o martelo novamente. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Depois retomamos para discutir os termos da partilha e da pensão alimentícia provisória. Todos se levantaram. Eduardo e Lívia saíram pela porta lateral, acompanhados de Renato. Ela ainda segurava a barriga com aquele gesto teatral. Ele ainda evitava me olhar. Eu permaneci sentada. Torá. Camila se inclinou para mim, a voz baixa, mas urgente. Bia, me explica o que está acontecendo. Por que você pediu para registrar a data? Eu respirei fundo, olhando para a pasta que estava no meu colo. Uma pasta que eu carregava desde o primeiro dia daquele processo. Uma pasta que ninguém sabia o que continha. Por que, Camila? Comecei abrindo lentamente a pasta. Eu sou auditora, e auditores não trabalham com emoção. Trabalham com fatos, com datas, com números, com provas. Tirei da pasta uma pilha de documentos cuidadosamente organizados. Extratos bancários, registros de Uber, imagens de câmeras de segurança do prédio, mensagens recuperadas e, no topo de tudo, um exame médico. Camila pegou o exame, os olhos correndo pelas linhas. Isso é um ultrassom? De janeiro deste ano, confirmei. Lívia, 12 semanas de gestação. Camila ergueu os olhos para mim, boquiaberta. Se ela estava com 12 semanas em janeiro, a concepção foi em outubro, completei. No meio do nosso casamento, enquanto Eduardo ainda morava comigo, enquanto ele jurava na terapia que estava tentando me reconquistar. Camila soltou o ar devagar. Meu Deus, Bia. Eu fechei a pasta novamente, as mãos firmes. Ele mentiu sob juramento. Ele declarou nos autos que o relacionamento com Lívia começou apenas depois da nossa separação. Mas isso, bati levemente na pasta, prova o contrário. E você guardou isso até agora? Eu precisava ter certeza, respondi. Precisava que eles se sentissem confiantes, que eles entrassem aqui achando que tinham vencido, que ela dissesse a data em voz alta, na frente do juiz, para ficar registrado. Camila me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você armou uma cilada. Eu não respondi. Mas o silêncio foi resposta suficiente. Os 15 minutos de intervalo pareceram 15 segundos. Eu permaneci ali, sentada naquela cadeira dura, olhando para a pasta fechada no meu colo, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Meu coração batia num ritmo estranho, nem rápido demais, nem devagar demais. Apenas firme, constante. Como se meu corpo soubesse que eu precisava estar inteira para o que vinha a seguir.
Doutora Camila havia saído para fazer uma ligação, ou talvez para respirar, ou talvez para processar o que eu acabara de revelar. Não importava. Eu precisava daqueles minutos sozinha. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar. Não para o passado distante, não para os 12 anos de casamento, as promessas trocadas, os sonhos compartilhados. Não. Eu voltei apenas 3 meses atrás, para o dia em que tudo começou a desmoronar de verdade. Foi numa terça-feira. Lembro porque terças-feiras eram os dias que eu sempre tentava chegar mais cedo em casa. Eduardo costumava reclamar que eu trabalhava demais, que eu estava sempre no escritório, que eu me importava mais com planilhas do que com ele. Então, nas terças, eu fazia questão de sair às 6 da tarde. Comprava ingredientes frescos no mercado. Preparava o jantar. Acendia velas, colocava uma música suave. Tentava salvar o que já estava morto e eu ainda não sabia. Naquela terça-feira específica, cheguei em casa às 6:30. Empurrei a porta do apartamento com o quadril, as sacolas de compras pesadas nos braços. O apartamento estava escuro, silencioso. Eduardo? Chamei, acendendo as luzes da sala. Nada. Fui até a cozinha, deixei as sacolas sobre a bancada e peguei o celular. Uma mensagem dele enviada às 5:40. Vou trabalhar até tarde hoje. Não precisa me esperar para jantar. Travei. Porque Eduardo nunca trabalhava até tarde. Ele era gerente comercial numa empresa de equipamentos industriais. Entrava às 8, saía às 5. Religiosamente. Era uma das poucas coisas previsíveis nele. Mas naquele dia, alguma coisa no fundo do meu peito sussurrou que aquilo era mentira. Não liguei para ele. Não mandei mensagem. Em vez disso, abri meu notebook. Sou auditora. Meu trabalho é encontrar inconsistências, cruzar informações, identificar padrões. E naquela noite, pela primeira vez, apliquei minhas habilidades profissionais à minha vida pessoal. Comecei pelos extratos bancários. Eduardo e eu tínhamos contas separadas, mas também uma conta conjunta para despesas da casa. Ele sempre foi ciumento com relação ao dinheiro dele. Dizia que precisava de autonomia financeira. Eu nunca questionei. Afinal, eu também tinha minha conta, minha independência. Mas a conta conjunta, essa eu tinha acesso total. E foi ali que eu vi. Transferências, dezenas delas, sempre no mesmo valor, sempre para a mesma pessoa, sempre com a mesma descrição genérica. Empréstimo. LS Lívia Soares. Senti meu estômago revirar. Fui mais fundo. Uber. Viagens para endereços que eu não reconhecia. Sempre à noite. Sempre nos dias em que ele dizia que estava trabalhando até tarde ou em reunião com clientes. iFood, pedidos para 2, sempre no mesmo endereço. Netflix. Estava logado em outro dispositivo, um dispositivo que não era o nosso. E então, finalmente, as mensagens. Eduardo era cuidadoso. Ele apagava tudo. Mas ele não sabia que eu havia instalado, meses atrás, um backup automático de mensagens na nuvem. Na época, era apenas uma precaução profissional. Eu trabalhava com informações sensíveis e precisava garantir que nada se perdesse. Mas agora, aquele backup se tornou minha janela para a verdade. Abri a pasta de backups e li. Não aguento mais ter que esconder você. Ela nem percebe quando eu não estou em casa. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. E então, a mensagem que me destruiu. Amor, preciso te contar uma coisa. A Bia está insistindo na terapia de casal. Eu vou fingir que estou tentando, mas é só para ganhar tempo. Logo eu peço o divórcio e a gente fica junto de verdade. Fechei o notebook. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei ali, sentada na cadeira da cozinha, olhando para as sacolas de compras que eu havia trazido para fazer um jantar romântico. E então, devagar, comecei a planejar. Porque essa é a diferença entre uma mulher comum e uma auditora. Uma mulher comum se desespera. Uma auditora coleta evidências. Durante 3 meses, eu fingi que não sabia de nada. Continuei indo à terapia com ele. Continuei sorrindo.
Continuei aceitando os beijos mecânicos dele antes de sair para o trabalho. Mas nos bastidores eu estava montando meu caso. Contratei um investigador particular. Fotografias, vídeos, relatórios detalhados de cada encontro dele com Lívia. Recuperei todas as mensagens apagadas. Cruzei datas, horários, locais. Solicitei extratos completos da conta conjunta e da conta dele. Identifiquei cada centavo que ele havia transferido para ela. Acessei as câmeras de segurança do nosso prédio e salvei todas as imagens dele saindo tarde da noite, voltando de madrugada, sempre com aquela expressão de quem estava vivendo uma vida dupla. E, finalmente, descobri sobre a gravidez. Não foi por ele. Ele nunca teria coragem de me contar pessoalmente. Foi por uma amiga em comum, Carol, que me ligou um dia, a voz trêmula. Bia, eu não sei se devo te contar isso, mas... A Lívia está grávida. Silêncio. Bia, você está aí? Estou, respondi, a voz estranhamente calma. Obrigada por me avisar. Desliguei, e então finalmente chorei. Não pela traição, não pela mentira. Mas porque, naquele momento, eu percebi que o homem com quem eu havia sonhado construir uma família tinha construído uma com outra pessoa. E nem teve a decência de me contar. O som da porta se abrindo me trouxe de volta ao presente. Abri os olhos. Doutora Camila estava entrando, o rosto tenso. Eles estão voltando, disse ela, sentando-se ao meu lado. Bia, eu preciso que você me prometa uma coisa. Não importa o que aconteça agora, você fica calma. Deixa eu conduzir, entendido? Eu assenti. Mas nós duas sabíamos que eu não era boa em ficar calma. Eduardo e Lívia entraram pela porta lateral novamente. Desta vez, ela não sorria. O rosto estava levemente pálido, os lábios apertados numa linha fina. Eduardo caminhava ao lado dela, a mão pousada de leve nas costas dela, num gesto protetor que me fez o sangue ferver. Ele nunca me tocou daquele jeito. Nem quando eu estava doente, nem quando eu precisava de apoio. Nunca. Eles se sentaram. Renato Silveira abriu uma pasta nova, cheia de documentos que ele certamente achava que seriam suficientes para me esmagar. O juiz retornou, batendo o martelo. Retomando, vamos discutir agora os termos da partilha de bens e da pensão alimentícia provisória. Renato se levantou imediatamente. Excelência, como já mencionado, meu cliente está em uma situação delicada. Ele precisa de recursos para garantir o bem-estar da criança que está a caminho. Portanto, solicitamos que qualquer bloqueio de bens seja suspenso e que a pensão alimentícia seja reduzida ao mínimo legal. Doutora Camila se levantou, a voz firme. Excelência, minha cliente trabalhou ao lado do réu durante 12 anos. Ela contribuiu para a aquisição de todos os bens do casal. Ela tem direito à metade de tudo, conforme estabelecido no regime de comunhão parcial de bens. A gravidez de uma terceira pessoa não altera essa realidade jurídica. Renato sorriu, como se estivesse esperando por isso. Doutora Camila, com todo respeito, sua cliente sempre foi independente financeiramente. Ela ganha bem. Ela não precisa do dinheiro do meu cliente para sobreviver. Enquanto isso, há um bebê inocente que depende exclusivamente dele. Senti minhas unhas cravarem nas palmas das mãos. Bebê inocente, como se eu fosse a vilã dessa história, como se eu tivesse pedido para ser traída. Doutora Camila respirou fundo. Excelência, independentemente da capacidade financeira da minha cliente, ela tem direitos. Direitos que não podem ser ignorados porque o réu decidiu formar uma nova família enquanto ainda era casado. Enquanto o casamento já estava acabado, corrigiu Renato, virando-se para ela. Excelência, o relacionamento do meu cliente com a senhora Lívia começou apenas depois da separação de fato. Eu me inclinei para a frente, a voz saindo antes que eu pudesse me controlar. Isso é mentira. O juiz ergueu os olhos para mim. Senhora, por favor, deixe sua advogada falar. Mas é mentira, repeti, a voz mais alta agora. Ele estava comigo em outubro, dormindo na minha cama, indo comigo à terapia, e foi em outubro que ele engravidou ela. Silêncio.
Renato soltou uma risada curta, incrédula. Excelência, isso é um ataque emocional. Minha cliente já informou a data prevista do parto. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado, repeti, sentindo a raiva subir como lava, em usar um bebê para me tirar o que é meu por direito? Não há nada de errado em mentir sob juramento? Senhora, a voz do juiz soou mais firme agora. Eu entendo que essa situação é difícil para você, mas preciso que mantenha a compostura. Doutora Camila colocou a mão no meu braço, apertando levemente. Bia, por favor. Eu me forcei a sentar novamente, as mãos tremendo no colo. O juiz suspirou. Doutor. Renato? A data de concepção mencionada pela senhora Lívia? Ela bate com a data da separação declarada pelo seu cliente? Renato hesitou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Excelência, respondeu ele, ajeitando os óculos. Meu cliente se separou de fato da esposa em setembro. O relacionamento estava acabado há meses. O fato de ainda morarem juntos não significa que havia um casamento de verdade. Mas nos autos, disse o juiz, folheando os papéis, o senhor declarou que o relacionamento com a senhora Lívia começou em janeiro deste ano, após a separação. Renato empalideceu. Excelência, isso foi uma imprecisão de datas. Uma imprecisão, repetiu o juiz, tirando os óculos e olhando diretamente para Renato. Ou uma tentativa de ocultar uma relação extraconjugal. Excelência, com todo respeito. Não, doutor Renato, cortou o juiz, a voz mais dura agora. Aqui não se trata de respeito. Trata-se de honestidade. E se houve uma relação extraconjugal durante o casamento, isso muda completamente o panorama deste processo. Renato abriu a boca para responder, mas o juiz levantou a mão, interrompendo-o. Doutora Camila, a senhora mencionou que tinha documentos para apresentar. É isso? Camila se levantou, olhando para mim. Eu assenti. Sim, excelência, disse ela. Minha cliente gostaria de apresentar provas que contradizem o que foi declarado pela parte contrária. Renato se virou bruscamente para nós. Excelência, isso é inadmissível. Não fomos notificados previamente sobre nenhum documento novo. Não são documentos novos, doutor Renato, respondeu Camila, a voz calma, mas firme. São documentos que já deveriam ter sido considerados desde o início. Mas como a parte contrária insistiu em apresentar uma versão distorcida dos fatos, agora precisamos corrigi-la. O juiz bateu o martelo. Pode apresentar. Eu peguei a pasta. Abri devagar. E pela primeira vez desde que entrara naquela sala, senti algo além de raiva ou dor. Senti poder. Coloquei a primeira folha sobre a mesa do juiz. Era um extrato bancário. Simples. Comum. O tipo de documento que qualquer pessoa poderia ter. Mas o que estava destacado em amarelo eram as transferências. Excelência, comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. De março a setembro deste ano, meu marido transferiu um total de R$ 47.300 para a conta da senhora Lívia Soares. O juiz pegou o papel, os olhos percorrendo as linhas marcadas. E qual a relevância disso? A relevância, excelência, disse doutora Camila, se levantando ao meu lado, é que essas transferências foram feitas da conta conjunta do casal, ou seja, o réu estava usando dinheiro que pertencia também à minha cliente para sustentar uma relação extraconjugal. Renato bateu a mão na mesa. Excelência, isso é um absurdo. Meu cliente tem liberdade para usar seu próprio dinheiro como quiser. Não quando é dinheiro conjunto, rebateu Camila. Não quando foi conquistado durante o casamento e pertence ao casal. Eu coloquei o segundo documento sobre a mesa. Esses são os registros de Uber do meu marido. De maio a setembro, ele fez 63 viagens para o endereço da Rua Baronesa do Gravataí, número 485, apartamento 702, todas entre as 19h e meia-noite. O juiz olhou para o papel, depois para Eduardo. Senhor, esse é o endereço da senhora Lívia? Eduardo engoliu seco. Pela primeira vez, ele me olhou.
Os olhos dele estavam arregalados, quase em pânico. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Foi Lívia quem respondeu. Sim, ela disse, a voz saindo trêmula. É o meu endereço. Eu continuei. Cada documento que eu colocava na mesa era como uma peça de dominó caindo, derrubando a versão deles aos poucos. Aqui estão os pedidos de iFood. Sempre para 2, sempre no mesmo endereço, sempre à noite. Aqui está o log de acesso da conta Netflix dele, conectado em um dispositivo não registrado no nosso apartamento, endereço IP rastreado para Rua Baronesa do Gravataí, 485. Aqui estão as imagens das câmeras de segurança do nosso prédio. Meu marido saindo às 20 horas, voltando às 2 da manhã, sempre nas mesmas datas das viagens de Uber. Cada papel que eu colocava, o silêncio na sala ficava mais pesado. Renato tentou interromper várias vezes, mas o juiz o silenciava com um gesto de mão. Eduardo estava pálido, as mãos tremendo sobre a mesa. Lívia havia levado a mão à boca, os olhos arregalados, como se ela mesma estivesse descobrindo algo que não sabia. E então eu coloquei o último documento, o ultrassom. Isso, Excelência, disse, minha voz quebrando levemente pela primeira vez. É um exame de ultrassom da senhora Lívia, datado de 15 de janeiro deste ano. 12 semanas de gestação. O juiz pegou o papel devagar, leu, releu, olhou para Lívia. Senhora, disse ele, a voz grave. A data prevista do parto que a senhora informou foi 14 de agosto, correto? Lívia assentiu, incapaz de falar. E esse exame confirma 12 semanas de gestação em janeiro. O que significa que a concepção ocorreu em... Ele fez uma pausa, calculando mentalmente. Final de outubro. Correto? Correto, respondi, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O juiz se virou para Eduardo. Senhor, o senhor ainda morava com sua esposa em outubro? Silêncio. Senhor, repeti a pergunta. O senhor ainda morava com a senhora Beatriz em outubro? Eduardo fechou os olhos. Sim, sussurrou. Mais alto, pediu o juiz. Sim. Eduardo praticamente gritou, as mãos batendo na mesa. Sim, eu ainda morava com ela, mas o casamento já estava morto, já estava acabado há anos. Mas ainda estava casado, disse o juiz, a voz fria. Legalmente casado, dormindo na mesma casa, indo à terapia de casal. E, ao mesmo tempo, mantendo uma relação com outra mulher. Eduardo abriu a boca, mas não havia mais nada a dizer. Eu me virei para Lívia. Ela estava chorando. Lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem perfeita. As mãos tremiam sobre a barriga. E pela primeira vez senti algo estranho. Não era satisfação. Era quase pena. Porque, naquele momento, percebi que ela também havia sido enganada. Ele havia mentido para ela tanto quanto havia mentido para mim. O juiz suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. Doutor Renato, disse ele, a voz cansada. O senhor tem algo a dizer em defesa do seu cliente? Renato estava visivelmente abalado. Ele olhou para Eduardo, depois para Lívia, depois para os documentos espalhados sobre a mesa. Excelência, começou ele, a voz sem a confiança de antes. Meu cliente cometeu erros. Isso é inegável. Mas o que, doutor Renato? Cortou o juiz. Ele manteve uma relação extraconjugal. Usou recursos do casal para sustentar essa relação. E mentiu nos autos ao declarar que o relacionamento começou apenas depois da separação. Excelência. Isso não é um erro, doutor Renato. Isso é má-fé processual. E dependendo de como eu interpretar, pode caracterizar perjúrio. As palavras caíram como pedras na sala. Eduardo levou as mãos ao rosto, os ombros curvados. Lívia soluçava baixinho, a cabeça baixa. Eu permaneci ali, rígida, as mãos apertadas no colo, tentando processar o que estava acontecendo. Durante meses, eu havia imaginado esse momento.
Havia fantasiado com a ideia de ver Eduardo sendo confrontado, de vê-lo finalmente pagando por tudo o que me fez. Mas agora que estava acontecendo, não sentia o triunfo que esperava. Sentia apenas cansaço. O juiz se virou para mim. Senhora Beatriz, disse ele, a voz mais gentil agora. Eu entendo o quanto isso deve ser difícil para a senhora. E quero que saiba que o tribunal levará tudo isso em consideração nas decisões futuras. Eu assenti, incapaz de falar. A audiência está encerrada por hoje, continuou ele. Vou solicitar uma investigação mais aprofundada sobre as datas e os recursos utilizados. Até lá, todos os bens do casal permanecem bloqueados. Nenhuma movimentação será permitida sem autorização judicial. Ele bateu o martelo. Estamos encerrados. Todos se levantaram. Eduardo não me olhou. Ele simplesmente pegou suas coisas e saiu pela porta lateral, os ombros caídos, como se todo o peso do mundo tivesse desabado sobre ele. Lívia tentou segui-lo, mas tropeçou levemente. Renato a segurou pelo braço, ajudando-a a se estabilizar. Ela olhou para mim uma última vez antes de sair. E naquele olhar vi algo que não esperava. Reconhecimento. Como se, finalmente, ela entendesse que nós duas éramos vítimas do mesmo homem. Doutora Camila colocou a mão no meu ombro. Bia, você está bem? Eu não respondi imediatamente. Apenas olhei para a mesa vazia, para os documentos que haviam mudado tudo, para a pasta que eu havia carregado durante meses como uma arma secreta. Eu não sei, sussurrei finalmente. Eu achei que ia me sentir melhor, mas eu só me sinto vazia. Camila me puxou para um abraço apertado. Você foi incrível, disse ela, a voz firme. Você se defendeu, você mostrou a verdade. E agora ele vai pagar por isso. Eu me afastei levemente, limpando uma lágrima que eu nem percebi que havia escorregado. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Camila sorriu, mas era um sorriso cansado. Agora esperamos. O juiz vai analisar tudo. E quando a decisão sair, ela vai ser muito mais favorável para você do que seria se a gente tivesse ficado calada. Eu assenti. Peguei minha bolsa, minha pasta e caminhei devagar em direção à saída. Quando passei pelas portas do tribunal, senti o ar fresco da tarde batendo no meu rosto. E pela primeira vez em meses, respirei fundo, sem peso, sem medo, só, livre. Os dias seguintes foram uma névoa. Voltei para o apartamento, aquele apartamento que ainda era nosso nos papéis, mas que já era só meu na prática. Eduardo havia levado suas coisas 2 semanas depois da audiência. Não houve despedida. Não houve última conversa. Ele simplesmente mandou um caminhão de mudança e retirou tudo enquanto eu estava no trabalho. Quando cheguei em casa naquela noite, o apartamento estava mais vazio, mas, estranhamente, parecia maior. Caminhei pelos cômodos devagar, notando os espaços vazios onde antes havia coisas dele. A estante sem os livros dele. A parede sem os quadros que ele havia escolhido. O armário sem as roupas dele. E então percebi. Aquele apartamento nunca foi nosso. Foi sempre dele. Eu apenas habitava os espaços entre as coisas dele. Mas agora era meu. Sentei-me no sofá da sala, olhando para as paredes vazias, e peguei meu celular. Tinha 23 mensagens não lidas. A maioria era de amigas que haviam ficado sabendo da audiência. Palavras de apoio, de solidariedade, de raiva em meu nome. Mas havia uma mensagem que me chamou a atenção. Era de um número desconhecido. Abri. Oi, Beatriz. É a Lívia. Sei que você não tem motivo nenhum para querer falar comigo. Mas preciso te contar uma coisa. Quando você puder, me liga. Por favor. Travei. Olhei para a mensagem por longos segundos, o coração acelerando. Parte de mim queria apagar, bloquear o número, fingir que não havia visto. Mas outra parte precisava saber. O que ela tinha para me dizer? Respirei fundo e disquei o número.
Tocou 3 vezes antes dela atender. Alô? A voz dela saiu hesitante, fraca. Lívia, disse eu, minha voz saindo mais firme do que esperava. O que você quer? Silêncio do outro lado. Depois, um soluço. Eu não sabia, ela disse, a voz quebrando. Eu juro por Deus, Beatriz, eu não sabia. Não sabia o quê? Que ele ainda morava com você, que vocês ainda estavam tentando, que ele... Ela parou, fungando. Ele me disse que o casamento tinha acabado há anos, que vocês já viviam separados, que era só uma questão de tempo até o divórcio sair. Eu fechei os olhos, sentindo a raiva subir de novo. E você acreditou. Eu acreditei, ela sussurrou, porque ele era convincente, porque ele me fazia sentir especial, porque eu achei que era diferente. Mas não era, completei. Não, ela concordou, a voz embargada. Eu não era diferente. Eu era só... mais uma. Silêncio. Por que você está me ligando, Lívia? Perguntei, cansada. O que você quer? Meu perdão? Não, ela respondeu rápido. Não estou pedindo perdão. Não tenho direito. Só queria que você soubesse que eu não ia usar mais o bebê contra você. Não vou deixar ele fazer isso. Eu me inclinei para a frente, o coração disparando. O que você quer dizer? Eu terminei com ele, disse ela, a voz firme agora. Depois da audiência, depois de ver tudo o que você mostrou, eu percebi que ele é um mentiroso, e eu não quero criar meu filho perto de um homem assim. Senti algo estranho no peito. Não era alegria. Era quase respeito. Boa sorte, Lívia, disse eu, a voz mais suave agora. De verdade, você vai precisar. Eu sei, ela sussurrou. Obrigada, Beatriz, por tudo. E então, ela desligou. Fiquei ali, sentada no sofá, olhando para o celular na minha mão. E pela primeira vez, percebi que essa história não era só sobre mim. Era sobre todas nós. Todas as mulheres que acreditaram nas mentiras de homens que não mereciam nossa confiança. Todas as mulheres que foram usadas, manipuladas, descartadas. E todas as mulheres que, no final, escolheram se levantar. 3 semanas depois da audiência, recebi a notificação. Estava no escritório, revisando uma auditoria de conformidade fiscal para um cliente quando meu celular vibrou. Uma mensagem de doutora Camila. Bia, o juiz emitiu a decisão interlocutória. Você precisa ver isso. Estou enviando por e-mail agora. Meu coração disparou. Abri o e-mail no computador, as mãos tremendo levemente sobre o teclado. O documento tinha 14 páginas. Comecei a ler. E a cada linha senti algo crescer dentro de mim. Não era vingança. Era justiça. O juiz havia determinado que todos os bens do casal permanecessem bloqueados até a decisão final do divórcio. Além disso, ele havia ordenado que Eduardo devolvesse os R$ 47.300 transferidos para Lívia, pois foram retirados da conta conjunta sem meu consentimento. E, finalmente, determinou que Eduardo arcasse com uma pensão alimentícia provisória para mim no valor de R$ 8.000 mensais até a partilha definitiva. Mas a parte que mais me impactou foi o parágrafo final. Diante das evidências apresentadas pela requerente, fica caracterizada a má-fé processual do requerido, que omitiu informações relevantes e prestou declarações falsas em audiência. O réu será multado em 10% sobre o valor total dos bens do casal, valor este que será revertido integralmente à requerente como compensação pelos danos morais sofridos. Fechei os olhos, respirando fundo. 10% de tudo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o reconhecimento. O reconhecimento de que eu havia sido enganada, traída, humilhada. E agora, finalmente, alguém via isso. Liguei para Camila imediatamente. Você leu? Ela perguntou assim que atendeu, a voz animada. Li, respondi, ainda processando. Camila, isso é real? Ele vai mesmo ter que pagar tudo isso? É real, Bia? O juiz foi duro, e com razão. Eduardo tentou manipular o sistema,
e o sistema o puniu por isso. Eu me levantei da cadeira, caminhando até a janela do escritório. Lá embaixo, a cidade de Porto Alegre se estendia, movimentada, indiferente aos dramas pessoais de cada um. E agora? Perguntei. O que ele pode fazer? Ele pode recorrer, explicou Camila. Mas as chances de reverter isso são mínimas. O juiz foi muito claro na fundamentação. E, além disso, a verdade está toda documentada. Não tem como negar. Sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, Camila, por tudo. Você não precisa me agradecer, Bia. Você fez o trabalho difícil. Eu só apresentei o que você descobriu. Desliguei e voltei para minha mesa. Mas não consegui me concentrar no trabalho. Minha mente estava longe, processando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. 2 dias depois, recebi outra mensagem. Desta vez, era de Eduardo. Precisamos conversar. Olhei para as palavras na tela por longos segundos. Parte de mim queria ignorar, bloquear. Seguir em frente sem nunca mais ouvir a voz dele. Mas outra parte precisava de fechamento. Onde? Respondi. Café da Esquina. Amanhã, 15 horas. O Café da Esquina era um lugar que frequentávamos juntos. Nos primeiros anos de casamento, íamos lá todo sábado de manhã. Tomávamos café, comíamos pão de queijo, líamos jornal. Era um ritual nosso. E agora ele queria se encontrar lá. Não sei por que aceitei. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse necessidade de encerrar aquele ciclo de frente para ele. Ou talvez, no fundo, eu ainda quisesse ouvir uma explicação que fizesse sentido. Cheguei ao café 5 minutos atrasada. Proposital. Não ia dar a ele a satisfação de me ver esperando. Quando entrei, ele já estava lá, sentado numa mesa no canto, longe das janelas, como se quisesse evitar ser visto. Vestia jeans e uma camisa cinza simples. O cabelo estava desgrenhado, mais grisalho do que eu lembrava. Ele parecia menor. Encolhido. Quando me viu, ele se levantou rapidamente, quase derrubando a cadeira. Bia, começou ele, a voz hesitante. Obrigado por vir. Eu não respondi. Apenas me sentei, cruzando os braços sobre a mesa. Ele se sentou também, evitando meu olhar. Eu não sei por onde começar, disse ele, passando as mãos pelo rosto. Que tal começar pela verdade? Sugeri, a voz fria. Ele suspirou fundo. Tudo o que você apresentou na audiência é verdade. Eu menti. Para você, para Lívia, para o juiz. Eu menti sobre tudo. Por quê? Perguntei, inclinando-me para a frente. Por que você fez isso, Eduardo? Por que não simplesmente me disse que queria o divórcio? Ele finalmente me olhou. E vi algo nos olhos dele que eu nunca havia visto antes. Vergonha. Porque eu sou um covarde, disse ele, a voz quebrando. Porque eu não tive coragem de encarar o que eu estava fazendo. Porque era mais fácil viver 2 vidas do que escolher uma. E quando descobriu da gravidez? Insisti. Quando soube que ia ser pai, ainda assim não teve coragem de me contar? Ele parou, fechando os olhos. Eu achei que conseguiria adiar. Achei que conseguiria ganhar tempo, fazer você desistir de mim para que o divórcio parecesse ideia sua. Senti a raiva explodir dentro de mim. Fazer eu desistir? Repeti, a voz subindo. Eduardo, você passou meses me enganando. Meses! E ainda queria que eu fosse a vilã dessa história? Eu sei, ele disse rapidamente, levantando as mãos. Eu sei, Bia, e eu não tenho desculpa. Nenhuma. O que eu fiz foi imperdoável. Sim, concordei, a voz tremendo. Foi. Silêncio. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu havia amado, com quem havia sonhado construir uma vida, com quem havia dividido 12 anos da minha existência. E percebi que não sentia mais nada, nem raiva, nem dor, apenas indiferença. Por que você me chamou aqui, Eduardo? Perguntei cansada. O que você quer?
Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu queria pedir desculpas, disse ele, a voz baixa. De verdade, não como uma formalidade legal, mas como um ser humano para outro. Olhei para ele por longos segundos. Você acha que um pedido de desculpas conserta o que você fez? Não, ele respondeu, balançando a cabeça. Eu sei que não conserta, mas eu precisava dizer. Por que, Bia? Você não merecia nada disso. Você é uma mulher incrível. Inteligente, forte, dedicada. E eu estraguei tudo. Sim, concordei. Você estragou. Ele abaixou a cabeça. Eu também queria te dizer que não vou recorrer da decisão do juiz. Você tem direito a tudo o que ele determinou. E mais. Eu franzi a testa. Por quê? Por que você está abrindo mão disso? Ele deu um sorriso triste. Porque, no final das contas, você estava certa, sobre tudo, e eu preciso assumir as consequências dos meus atos. Fiquei em silêncio, processando. E a Lívia? Perguntei, curiosa apesar de tudo. E o bebê? Ele suspirou. Ela terminou comigo, depois da audiência. Disse que não queria criar o filho perto de alguém como eu. E você? E eu? Ele parou, os olhos marejando. Eu perdi tudo, Bia. Perdi você. Perdi ela. Perdi a chance de ser um pai presente. Perdi tudo por causa da minha covardia. Parte de mim queria sentir pena dele, mas não consegui. Você não perdeu nada, Eduardo, disse eu, me levantando. Você jogou fora. Tem diferença. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu sei. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Bia, ele chamou, a voz desesperada. Você acha que um dia você vai conseguir me perdoar? Parei. Virei-me para ele uma última vez. Não sei, respondi, honesta. Mas eu sei que um dia vou conseguir me perdoar por ter confiado em você. E isso é o que importa. E então, saí. Caminhei pelas ruas de Porto Alegre, sentindo o vento frio de inverno no rosto, e percebi que aquele era o verdadeiro fechamento. Não foi uma explosão dramática, não foi uma briga gritada, foi apenas clareza. A clareza de que eu não precisava mais dele. Não precisava de explicações, não precisava de desculpas. Eu só precisava de mim mesma, e isso era suficiente. As semanas seguintes foram de reconstrução. Não a reconstrução da minha vida, porque minha vida sempre foi minha, mesmo quando eu achava que era nossa, mas a reconstrução de mim mesma. Comecei devagar. Redecorei o apartamento. Mudei os móveis de lugar. Pintei a parede da sala de um azul suave que eu sempre havia amado, mas que Eduardo achava muito forte. Comprei plantas, quadros novos, uma estante cheia de livros que eu sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. E aos poucos, aquele espaço deixou de ser o apartamento onde eu morei com Eduardo para se tornar minha casa. Voltei a fazer coisas que havia abandonado. Voltei a correr no Parque Redenção aos domingos de manhã. Voltei a tomar vinho sozinha sem sentir culpa. Voltei a sair com minhas amigas, sem precisar avisar ninguém onde estava ou quando voltaria. E pela primeira vez em anos, me senti leve. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que acordei sozinha na cama e senti o peso da solidão. Houve momentos em que vi casais na rua e senti uma pontada de inveja. Houve dias em que questionei se valia a pena ter lutado tanto, se não teria sido mais fácil simplesmente aceitar e seguir em frente sem confronto. Mas então eu lembrava da audiência, da sensação de poder quando coloquei aqueles documentos sobre a mesa, da expressão do juiz quando ele reconheceu que eu tinha razão. E lembrava que eu não lutei só por mim. Lutei por todas as mulheres que foram silenciadas. Por todas que acreditaram nas mentiras. Por todas que foram feitas de vilãs quando eram as verdadeiras vítimas. E isso fazia tudo valer a pena. 6 meses depois da audiência, a sentença final saiu. Era uma sexta-feira de tarde, quase fim de expediente, quando doutora Camila me ligou. Bia, disse ela, a voz trêmula de emoção. A sentença saiu.
Você ganhou. Ganhou tudo. Eu estava no escritório, terminando um relatório, mas larguei tudo imediatamente. Como assim tudo? O juiz determinou a dissolução total do casamento, com partilha de 50% de todos os bens em seu favor. Além disso, manteve a multa por má-fé processual, que já foi depositada na sua conta. Eduardo foi condenado a devolver integralmente os R$ 47.300 que transferiu para Lívia, com correção monetária e juros, e ainda determinou uma indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil. Fiquei em silêncio, processando cada palavra. R$ 80 mil. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o reconhecimento de que eu tinha sido destruída por dentro e que aquilo tinha valor. Bia, você está aí? Estou, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Camila, eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, ela respondeu, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Você lutou, você venceu, e agora, finalmente, pode seguir em frente. Desliguei o telefone e me permiti chorar, mas não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de alívio. A notícia se espalhou rápido, não porque eu saí contando, eu nunca fui de expor minha vida pessoal, mas porque Eduardo, aparentemente, não teve a mesma discrição. 2 semanas depois da sentença, recebi uma ligação de Carol, minha amiga que havia me contado sobre a gravidez de Lívia. Bia, você está bem? Ela perguntou assim que atendeu, a voz preocupada. Estou, respondi, confusa. Por quê? Porque o Eduardo está espalhando para todo mundo que você destruiu a vida dele. Que você usou mentiras para manipular o juiz. Que você fez isso por vingança. Senti o sangue gelar nas veias. Ele está fazendo o quê? Bia, ele está dizendo que você forjou documentos, que você inventou coisas, que a Lívia terminou com ele por causa das suas acusações falsas. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro de mim. Carol, você acredita nele? Claro que não, ela respondeu rápido. Eu conheço você, Bia. Sei do que você é capaz, e forjar documentos definitivamente não é uma delas. Obrigada, disse eu, mas calma agora. Mas me diz uma coisa. Quem mais está ouvindo essas histórias dele? Carol hesitou. Algumas pessoas do círculo de amigos de vocês. Ele está fazendo questão de se pintar como vítima. Fechei os olhos, sentindo a exaustão tomar conta de mim. Não bastava ter vencido no tribunal. Não bastava ter provado a verdade. Ele ainda queria me destruir. Bia, você vai fazer alguma coisa? Carol perguntou, a voz hesitante. Eu pensei por um momento. E então, algo dentro de mim se acendeu. Não era raiva. Era determinação. Sim, respondi, a voz firme. Sim, eu vou. No dia seguinte acordei cedo. Tomei um café reforçado, me arrumei com cuidado, blusa branca, calça social preta, salto médio, e peguei minha pasta. A mesma pasta que eu havia levado para a audiência. Mas agora ela tinha algo novo. A sentença completa. Dirigi até um café no centro da cidade, um lugar que eu sabia que seria neutro, público, mas não tão movimentado a ponto de chamar atenção. E liguei para Eduardo. Alô? Ele atendeu no segundo toque, a voz desconfiada. Sou eu, disse simplesmente. Precisamos conversar. Café meridiano, em 1 hora, sozinho. Bia, eu não acho que... Não estou pedindo, Eduardo. Cortei. Estou informando. Se você não aparecer, eu vou tomar medidas legais por difamação. E você sabe que eu tenho como provar. Silêncio do outro lado. Eu vou estar lá, disse ele finalmente, a voz baixa. Desliguei. 55 minutos depois, ele entrou no café. Estava diferente, mais magro, olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia que os últimos meses haviam passado como anos sobre ele. Ele me viu e caminhou devagar até a mesa onde eu estava. Sentou-se sem dizer nada, as mãos entrelaçadas sobre a mesa.
O que você quer, Bia? Perguntou cansado. Eu abri a pasta e coloquei uma cópia da sentença na frente dele. Quero que você leia isso. Em voz alta. Ele franziu a testa. O quê? Por quê? Porque você está dizendo para as pessoas que eu menti, que eu forjei documentos, que eu manipulei o juiz. Então quero que você leia, com suas próprias palavras, o que o juiz escreveu na sentença. Ele olhou para o papel, depois para mim. Bia. Leia, repeti, a voz firme. Ele suspirou fundo e pegou o papel. Começou a ler, a voz baixa, quase um sussurro. Diante das provas irrefutáveis apresentadas pela requerente, incluindo extratos bancários, registros de localização, mensagens recuperadas e exames médicos, fica comprovada a má-fé do requerido ao omitir informações e prestar declarações falsas durante o processo. Sua voz falhou. Continue, ordenei. Ele respirou fundo e continuou. O requerido manteve relacionamento extraconjugal durante o período em que ainda coabitava com a requerente, utilizando recursos da conta conjunta do casal para sustentar tal relacionamento, o que caracteriza não apenas infidelidade conjugal, mas também apropriação indevida de patrimônio comum. Ele parou de ler, as mãos tremendo sobre o papel. Agora me diz uma coisa, Eduardo, disse eu, inclinando-me para a frente. Em que parte dessa sentença diz que eu menti? Em que parte diz que eu forjei documentos? Em que parte diz que eu fui a vilã? Ele não respondeu. Você sabe qual é o seu problema, Eduardo? Continuei, a voz carregada de emoção contida. Você acha que pode reescrever a história. Acha que pode contar sua versão dos fatos e as pessoas vão acreditar. Mas a verdade não funciona assim. A verdade não muda só porque você quer que mude. Eu sei, ele sussurrou, a cabeça baixa. Não, você não sabe, rebati. Porque se soubesse, não estaria por aí tentando me difamar. Não estaria tentando convencer nossos amigos de que eu sou uma pessoa ruim. Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas ali. Eu só queria que alguém ficasse do meu lado, disse ele, a voz quebrando. Só isso. E você acha que merece? Perguntei incrédula. Você acha que depois de tudo o que fez, depois de todas as mentiras, você merece que alguém fique do seu lado? Não, ele admitiu, limpando os olhos com as costas da mão. Eu não mereço. Respirei fundo, sentindo a raiva começar a se dissipar. Eduardo, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu não vou perder mais tempo da minha vida brigando com você. Não vou perder energia respondendo às suas mentiras. Porque eu já ganhei. O juiz reconheceu a verdade, e isso é tudo o que importa para mim. Peguei a sentença de volta, guardando na pasta. Mas se eu ouvir mais uma vez que você está falando mal de mim, se eu souber que você está inventando histórias ou tentando me difamar, eu vou processar você por danos morais de novo. E desta vez, eu não vou ter pena. Levantei-me, jogando algumas notas sobre a mesa para pagar meu café. Você teve sua chance de ser honesto, Eduardo, de fazer as coisas do jeito certo, mas você escolheu mentir, e agora tem que viver com as consequências. Virei-me para sair, mas ele me chamou. Bia, espera. Parei, mas não me virei. Eu sinto muito, ele disse, a voz embargada. De verdade, por tudo. Fechei os olhos, respirando fundo. Eu também, Eduardo, respondi, sem olhar para trás. Sinto muito por ter perdido 12 anos da minha vida com alguém que não me valorizava. E então, saí. Caminhei pela rua, sentindo o sol quente da tarde no rosto, e percebi que aquele era o verdadeiro fim. Não foi na audiência, não foi na sentença. Foi ali, naquele momento, quando eu finalmente o enfrentei pela última vez e disse tudo o que precisava ser dito. 2 semanas depois, recebi outra ligação. Desta vez, era de Lívia. Beatriz? A voz dela soou hesitante. Desculpa incomodar. Sei que você não me deve nada, mas você poderia me encontrar, só por alguns minutos? Hesitei. Mas algo na voz dela,
Uma vulnerabilidade, uma urgência, me fez aceitar. Onde? Parque Redenção, perto do lago. Em 1 hora? Está bem. Quando cheguei ao parque, ela já estava lá. Sentada num banco, olhando para o lago, a barriga agora muito maior, visível mesmo sob a blusa larga que vestia. O rosto estava mais cheio, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Ela parecia cansada. Sentei-me ao lado dela, sem dizer nada. Por um longo momento, ficamos apenas ali, em silêncio, olhando para a água. Obrigada por vir, disse ela finalmente, sem me olhar. Por que você me chamou, Lívia? Ela respirou fundo. Porque eu precisava te pedir desculpas, de verdade, não por mensagem, não por telefone, mas olhando nos seus olhos. Virei-me para ela. Lívia, deixa eu falar, por favor. Ela me interrompeu, a voz firme mas trêmula. Eu fui idiota. Eu acreditei em tudo o que ele disse. Acreditei que o casamento de vocês estava acabado. Acreditei que ele estava sendo honesto comigo. E eu contribuí para destruir a sua vida. Você não destruiu nada, respondi, mais suave do que esperava. Quem destruiu foi ele. Ela balançou a cabeça. Mas eu ajudei. Eu sabia que ele era casado, mesmo que ele dissesse que estava separado. Eu sabia e ainda assim continuei. E isso me faz tão culpada quanto ele. Fiquei em silêncio, processando. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. O que você quer de mim? Ela finalmente me olhou, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Eu não quero nada, disse ela. Só queria que você soubesse que eu aprendi, que eu entendi. E que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Olhei para a barriga dela. E o bebê? Ela passou a mão sobre a barriga, um gesto quase protetor. Vai nascer daqui a 6 semanas. Um menino. Eduardo sabe? Sabe, mas ele não quis nada. Disse que vai pagar pensão, mas que não quer participar da vida dele. Senti algo apertar no peito. Não era pena de Eduardo. Era pena daquele bebê que ia crescer sem pai por causa da covardia dele. Sinto muito, disse eu sincera. Eu também, ela respondeu, limpando uma lágrima. Mas eu vou ficar bem. Eu tenho minha família, tenho amigos. E vou dar para o meu filho tudo o que ele precisa, inclusive o exemplo de uma mãe que reconhece seus erros e tenta ser melhor. Sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você vai ser uma boa mãe, Lívia. Ela me olhou, surpresa. Você acha? Acho, confirmei. Porque você aprendeu. E isso já é mais do que muita gente faz. Ficamos ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas existindo uma ao lado da outra. E então ela se levantou. Obrigada, Beatriz, disse ela. Por me ouvir. Por não me odiar. Por ser melhor do que eu merecia. Cuide-se, Lívia, respondi, me levantando também. E cuide dele. Ela assentiu colocando a mão sobre a barriga. E então caminhou devagar pelo parque, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, olhando para o lago, e percebi algo importante. Eu havia perdoado ela. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz, e guardar rancor não me traria isso. Os meses seguintes foram de verdadeira reconstrução. A sentença do divórcio me deu não apenas metade dos bens, mas também a liberdade de recomeçar. Vendi o apartamento onde morei com Eduardo. Não conseguia mais estar ali sem sentir o peso de tudo o que havia acontecido. Comprei um apartamento menor, mas todo meu, num bairro que eu sempre amei, mas nunca tivemos coragem de morar. Mudei meu corte de cabelo. Nada radical, apenas o suficiente para me olhar no espelho e ver alguém novo. Voltei a fazer terapia, não porque estava mal, mas porque queria entender melhor a mim mesma, meus padrões, meus medos. E aos poucos, comecei a me permitir ser feliz de novo. Não a felicidade estrondosa, de fogos de artifício e grandes comemorações, mas a felicidade tranquila, a felicidade de acordar sozinha e não sentir falta de ninguém.
a felicidade de tomar decisões sem precisar consultar outra pessoa. A felicidade de ser dona da minha própria vida. E então, num sábado de manhã, recebi uma mensagem de Carol. Bia, você viu isso? Era um link para uma postagem no Facebook. Abri. Era uma foto de Eduardo. Ele estava num bar, rodeado de amigos, com uma cerveja na mão e um sorriso forçado no rosto. A legenda dizia: Recomeços, vida que segue. Olhei para a foto por alguns segundos. E então, simplesmente fechei. Não senti raiva. Não senti tristeza. Não senti nada. Porque ele não fazia mais parte da minha vida. E essa era a maior vitória de todas. 1 ano depois da audiência, acordei numa manhã de sábado com o sol entrando pela janela do meu novo apartamento. Era um apartamento pequeno, aconchegante, com vista para as árvores do Parque Moinhos de Vento. A sala tinha uma estante cheia de livros que eu finalmente estava lendo. A cozinha tinha uma bancada onde eu preparava cafés elaborados nos fins de semana. O quarto tinha uma cama grande, só minha, onde eu dormia espalhada sem me preocupar em incomodar ninguém. Era meu santuário. Levantei-me devagar, preparei um café forte e fui para a varanda. Sentei-me na cadeira de balanço que comprei numa feira de antiguidades e olhei para a cidade acordando. 1 ano. 1 ano desde que minha vida implodiu naquele tribunal. 1 ano desde que coloquei todos aqueles documentos sobre a mesa e vi a verdade finalmente sendo reconhecida. E agora, ali estava eu, inteira. Não reconstruída, porque eu nunca estive quebrada. Apenas livre. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de doutora Camila. Bom dia! Lembrou que hoje é o lançamento do grupo de apoio? Você confirmou presença, certo? Sorri. 3 meses atrás, Camila me convidou para participar de um grupo de apoio para mulheres em processo de divórcio. Ela sabia que minha experiência poderia ajudar outras que estavam passando pelo mesmo. No começo, hesitei. Não sabia se estava pronta para reviver tudo aquilo, mesmo que fosse para ajudar outras pessoas. Mas então percebi, se minha história pudesse evitar que outra mulher se sentisse sozinha, valeria a pena. Confirmado, estarei lá às 14h. O grupo se reunia num salão comunitário na zona norte de Porto Alegre. Quando cheguei, havia cerca de 15 mulheres sentadas em círculo. Algumas pareciam confiantes, outras pareciam destruídas. Todas pareciam cansadas. Camila me cumprimentou na entrada. Bia, obrigada por vir. As mulheres estão ansiosas para ouvir você. Eu não sei bem o que dizer, admiti nervosa. Nunca fiz isso antes. Apenas seja você mesma, disse ela sorrindo. Conte sua história. Elas precisam saber que é possível sair do outro lado. Respirei fundo e entrei. As apresentações foram rápidas. Cada mulher contou brevemente sua situação. Traição, abuso emocional, manipulação financeira. Histórias diferentes, mas com um fio condutor comum. Todas haviam sido feitas de vilãs nas próprias vidas. E então foi minha vez. Meu nome é Beatriz, comecei, a voz saindo mais firme do que esperava. E há 1 ano, eu estava sentada num tribunal, vendo meu marido entrar de mãos dadas com a amante grávida dele. Silêncio. Eu poderia ter me calado. Poderia ter aceito ser humilhada. Poderia ter acreditado na versão dele, na narrativa de que eu era a esposa fria, sem filhos, que não dava atenção suficiente para ele. Fiz uma pausa, olhando para cada uma das mulheres. Mas eu não me calei, porque eu sabia a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre mais poderosa do que qualquer mentira. Contei minha história. Sem filtros. Sem suavizar. Contei sobre a traição, sobre as mentiras, sobre o momento em que descobri a data da gravidez e percebi que ele havia me enganado durante meses. Contei sobre a sensação de estar naquela sala de audiência, segurando a pasta com as provas, sabendo que eu tinha o poder de mudar tudo. E contei sobre a vitória. Não apenas a vitória legal, mas a vitória pessoal de me olhar no espelho e reconhecer que eu era forte o suficiente para lutar pela minha dignidade. Quando terminei,
Havia lágrimas em vários rostos. Uma mulher levantou a mão. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados. Como você conseguiu? Perguntou, a voz tremendo. Como você conseguiu força para fazer tudo isso sozinha? Olhei para ela e vi em seus olhos o reflexo de quem eu havia sido um ano atrás. Eu não estava sozinha, respondi. Eu tinha uma advogada incrível. Eu tinha amigas que me apoiaram. Mas mais importante, eu tinha a mim mesma. E percebi que isso era suficiente. Outra mulher falou. Você não teve medo? Medo de perder? Medo de ser julgada? Tive, admiti. Mas percebi que o medo de continuar vivendo uma mentira era maior do que qualquer outro medo. Uma terceira mulher, mais jovem, com olheiras profundas, perguntou. E agora? Você está feliz? Sorri. Estou, não da forma que imaginei que seria. Não com finais felizes de filmes, mas estou feliz de uma forma real. Estou feliz porque sou livre. Porque acordo todos os dias, sabendo que sou dona da minha própria vida. O encontro continuou por mais 2 horas. Histórias foram compartilhadas. Lágrimas foram derramadas. Abraços foram dados. E no final, quando todas estavam saindo, a mulher de 50 anos, que descobri se chamar Marta, se aproximou de mim. Obrigada, disse ela, os olhos marejados, por me dar esperança. Segurei as mãos dela. Você já tem a esperança dentro de você, Marta. Só precisa acreditar nela. Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail inesperado. Era de uma produtora de podcasts. Olá, Beatriz. Meu nome é Fernanda Costa e sou produtora do podcast Vozes que Ecoam, focado em histórias de superação feminina. Soubemos da sua história através de uma amiga em comum e gostaríamos de saber se você teria interesse em compartilhá-la em um episódio. Acreditamos que sua experiência pode inspirar milhares de mulheres. Aguardamos retorno. Olhei para o e-mail por longos minutos. Parte de mim queria recusar. Minha história era pessoal, dolorosa. Expô-la publicamente parecia assustador. Mas então pensei nas mulheres do grupo de apoio. Em Marta, em Lívia, em todas as que ainda estavam presas em relacionamentos tóxicos, acreditando que não tinham saída. Respondi o e-mail. Olá, Fernanda. Sim, aceito. Mas com uma condição, que a história seja contada de forma honesta, sem romantizar o sofrimento nem glorificar a vingança. Apenas a verdade. A resposta veio em menos de 1 hora. Combinado. 3 semanas depois, o episódio foi ao ar. Eu o ouvi sozinha, no meu apartamento, com um copo de vinho na mão. Era estranho ouvir minha própria voz narrando tudo aquilo, reviver cada momento, cada emoção, mas também foi libertador, porque pela primeira vez percebi o quanto eu havia crescido. A Beatriz que entrou naquele tribunal 1 ano atrás era uma mulher ferida, cheia de raiva, lutando para provar seu valor. A Beatriz que estava ali, ouvindo sua própria história, era uma mulher inteira, que sabia seu valor sem precisar provar para ninguém. O episódio viralizou. Em 3 dias, tinha mais de 500 mil downloads. Minha caixa de e-mails encheu de mensagens de mulheres de todo o Brasil. Cada uma com sua própria história. Cada uma agradecendo por eu ter tido coragem de falar. Você me deu força para pedir o divórcio. Obrigada por mostrar que é possível sobreviver à traição. Sua história me fez perceber que eu não estou sozinha. Cada mensagem era uma lembrança de que minha dor não havia sido em vão. 6 meses depois do podcast, recebi uma última mensagem que mudaria tudo. Era de Eduardo. Bia, sei que não tenho direito de te procurar, mas preciso te dizer uma coisa. Eu ouvi seu podcast e percebi o quanto te machuquei, o quanto destruí você. E quero que saiba que eu carrego isso todos os dias. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu reconheço que você sempre foi melhor do que eu. E que você merecia muito mais. Espero que você seja feliz, de verdade, Eduardo. Olhei para a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria responder.
dizer algo sarcástico, ou cruel, ou simplesmente ignorar. Mas então percebi. Eu não precisava fazer nada disso, porque Eduardo não fazia mais parte da minha história. Ele era apenas uma nota de rodapé. Um capítulo doloroso, mas que havia sido virado. Deletei a mensagem e bloqueei o número. Hoje, 2 anos depois daquela audiência que mudou minha vida, acordo todos os dias grata. Não grata pela traição, não grata pela dor, mas grata pela força que descobri dentro de mim. Grata pelas mulheres que conheci ao longo do caminho. Grata pela oportunidade de recomeçar. Meu apartamento é cheio de vida agora. Tenho plantas em cada canto, quadros nas paredes que escolhi sozinha. Uma rotina que é inteiramente minha. Saio com amigas, viajo sozinha, faço cursos, leio livros que sempre quis ler. E às vezes, quando estou andando pela rua e vejo um casal de mãos dadas, não sinto mais aquela pontada de inveja ou dor. Sinto apenas paz. Porque aprendi que felicidade não é sobre estar com alguém. É sobre estar bem consigo mesma. E eu estou. CTA final. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar minha história. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba. Você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. E a verdade sempre, sempre aparece. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like agora. Me diga nos comentários de onde você está assistindo e se você conhece alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal, porque todo dia tem uma história nova de mulheres que se levantaram, que lutaram, que venceram. Porque nós não somos vítimas, somos sobreviventes. E juntas somos imbatíveis. Fechei os olhos, respirando fundo, sentindo o sol da tarde bater no meu rosto através da janela. Minha história não teve um final feliz de conto de fadas. Não encontrei um novo amor. Não viajei pelo mundo. Não me tornei uma pessoa completamente diferente. Mas encontrei algo melhor. Encontrei a mim mesma. E percebi que isso sempre foi suficiente. Porque no final das contas, a amante entrou naquele tribunal grávida, sorrindo, achando que havia vencido. Mas foi eu quem saí de lá inteira. E essa é a verdadeira vitória.